E eu começo esse vídeo trazendo uma péssima notícia para todos vocês. É a reforma tributária. Pessoal, no apagar das luzes e na calada da noite, Lula vai fazendo aí suas articulações por debaixo do pano, pessoal. Isso mesmo, debaixo dos panos. Eu vou mostrar para vocês em detalhes nesse vídeo tudo que está rolando aí entre a Câmara dos Deputados, nos bastidores aí da política brasileira. Mas antes disso, eu quero já te convidar aí a se inscrever no canal, se você não é inscrito, clicando aqui no botão inscrever-se. Clica nele, clicou, já está inscrito no canal e já vai colocando nos comentários de qual cidade que você está falando. Pessoal, vídeo recheado de informações. Infelizmente, mais uma bomba no colo do povo brasileiro. Vamos ter que engolir goela abaixo essa bomba desse vídeo. Pessoal, fique até o final que vale muito a pena. Não se esqueça, pessoal, já vai deixando o like no vídeo. Deixa o like para ajudar a fortalecer o nosso canal e compartilhe esse vídeo ao máximo que puder. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. É muito triste o que eu vou falar nesse vídeo, mas a gente tem que ser realista. O governo da esquerda, do PT, do Lula, vai dar o maior golpe ao povo brasileiro essa semana. No final do ano passado, no apagar das luzes, antes do recesso de final de ano, no dia 20 de dezembro, o governo, comprando base, comprando votos, conseguiu aprovar a pior reforma tributária da história da humanidade, colocando o Brasil como o país com o maior imposto do mundo. Muitas pessoas ainda não perceberam isso porque esses impostos ainda não foram implementados. Por quê? Porque falta votar a regulamentação dessa reforma tributária. Então são dois momentos. No primeiro momento, eles aprovam o projeto de lei do governo para colocar o Brasil com o maior imposto do mundo. Você, brasileiro, que votou ou que não votou no Lula, você vai ser o maior pagador de impostos do mundo. Porque, obviamente, tem que sustentar toda essa roubalheira do governo do PT, tem que sustentar os irmãos Batista, tem que sustentar a Rede Globo, tem que sustentar a Lei Rouanet. Vamos lá, e essa semana o governo já comprou os votos. Infelizmente, eu tenho que te falar que a regulamentação da reforma tributária vai ser aprovada. Ele já comprou os votos, os deputados ali que se vendem já emitiram o boleto. E nós vamos aprovar essa semana a toque de caixa. Um projeto que vai acabar com a vida de muitos brasileiros. Eu vou te mostrar rapidamente os pontos mais grotescos disso daqui. Só para você ter uma ideia, você que paga plano de saúde. Você que paga plano de saúde vai ter um aumento de 30% na sua parcela, na sua mensalidade. Então, se você paga R$500 de plano de saúde, vai pagar 650. Isso vai fazer com que muitas pessoas deixem de ter plano de saúde e passem a usar o sistema público de saúde. O que já não consegue suportar a demanda vai piorar ainda mais. Motoristas de aplicativo, Lula vai taxar você em 26,5%. A cada R$100 que você ganhar, R$26 vai para o bolso do ladrão. Nós vamos ter agora o tal do imposto do pecado. Carros elétricos, cerveja, carne, terão taxas maiores. Ou seja, lembra da história da cervejinha e da picanha no final de semana? Acabou. Permanentemente acabou essa história, porque agora também você vai pagar um imposto cada vez mais alto. Só para você ter uma ideia, a água mineral vai ter uma taxa de 31%. Água de coco vai aumentar 34%. O agro vai ser completamente impactado, ou seja, todos os alimentos vão ficar mais caros, até mesmo aqueles que foram isentos da cesta básica. Eles podem estar sendo isentos no final, mas toda a cadeia de produção desses alimentos sofrerão taxas, sofrerão mais impostos, encarecendo tudo. Tudo vai ficar mais caro, essa é a verdade. Mesmo aqueles que eles dão isenção de 60%, eram antes produtos que eram taxados em 3, 4%, agora vão para 10%, porque é uma redução de 60% em cima de 27%.
Infelizmente vai passar. Só para você ter uma ideia, o relatório final foi publicado ontem, a gente teve acesso a ele ontem, são mais de 160 páginas que foram entregues ontem à noite e será votado amanhã. É impossível ter bastante tempo hábil para se aprofundar no estudo dessa regulamentação da reforma tributária. É impossível de ter um debate sobre o projeto final, mas terminaram ontem à noite e quer que seja votado nessa quarta-feira. E aí, o impacto disso, eles fizeram muito bem calculado. Eles fizeram para que o impacto disso seja gradual ao longo de 10 anos. Ou seja, não vai ter um impacto imediato que cause uma rejeição nesse governo atual. O impacto disso vai ser longo e duradouro, vai ser gradual. Então daqui 10 anos, você que come carne picanha ou carne nobre não vai comer mais. Você que bebe cerveja no seu final de semana, provavelmente vai ter que parar de beber cerveja. Você que paga para você e sua família, para os seus filhos plano de saúde, vai ter que escolher uma pessoa só, ou talvez nenhuma da sua família para poder ter plano de saúde. Tudo, mas combustível vai ficar mais caro. Eu fiquei impressionado como que o governo consegue comprar votos para, me desculpa a palavra, mas fuder com o povo brasileiro dessa forma. Tudo vai ficar mais caro. E os impostos serão tão altos que vai diminuir ainda mais o investimento externo. As pessoas que têm dinheiro aqui vão tirar o dinheiro do Brasil, vão colocar em outros países. O Brasil vai ser oficialmente o país com o imposto mais alto do mundo. Se você já achava ruim a taxação da Shein, se você já achava ruim todas essas taxas novas que o Haddad criou, os tributos novos, essa nova reforma tributária, a regulamentação que está prestes a ser votada, é a coisa mais grotesca que você possa imaginar. E o pior de tudo, infelizmente vai ser aprovada. A única coisa que nós podemos fazer, e aí eu te peço, converse com os deputados do seu estado. Converse com os deputados do seu estado e não esqueça os nomes de cada parlamentar que votar favorável a isso aqui. Isso aqui é uma aberração. Enquanto nós deveríamos estar nos direcionando a menos tributo, menos impostos, facilitando a iniciativa privada que possa gerar mais empregos, não. O que nós estamos fazendo é impedindo que a população queira empreender. Ninguém vai querer empreender mais. Os impostos são simplesmente abusivos. É muito triste ver o que está acontecendo. Infelizmente, eu não vejo... A gente vai tentar colocar algumas emendas, só que a gente sabe que vão ser barradas. E mais uma vez, o povo brasileiro, trabalhador, vai ter que trabalhar muito mais para sustentar um Estado incompetente, ineficiente, que ao invés de retornar em benefícios da população, não. Dá dinheiro para irmãos batistas, que já delataram Lula, dá dinheiro para grandes empresas, para os bancos, né? O governo que veio para ajudar os pobres está, desculpa, eu vou falar mesmo, está fudendo os pobres. Parabéns para você que fez o L. Parabéns. Seja o que Deus quiser. Assista esse vídeo e me fala se essa situação não é muito estranha e muito suspeita. A impressão que eu tenho é que o Brasil não tem um presidente, mas na verdade tem 2 presidentes. Inclusive eles são irmãos e são conhecidos como irmãos Batista. Imagine que você, por conta da delação de uma pessoa, acaba sendo presa e essa pessoa delata que enviou o dinheiro para você, colocou o dinheiro em conta internacional sua, numa delação na justiça, e você, por conta de todas essas delações, acaba sendo preso. E aí você sai da prisão, né, porque você tem muitos amigos ali na Suprema Corte, eles te retiram da prisão. E o que você faz? Você entrega dinheiro, você entrega empresas, você muda toda a legislação do seu país para poder beneficiar a pessoa que mandou te prender, a pessoa que delatou os seus crimes. Não é muito estranho isso? Para você entender o que eu estou te falando, primeiro, lembre quem são esses irmãos Batista. Lembra desse vídeo aqui, ó? Foi um montante que chegou a quanto esse montante? Teve 2 fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri 2 contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra. Foi quando a presidente Dilma ganhou. Aí eu perguntei, falei, que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só pra gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010.
Quando acabou o governo Lula, tinha quanto na conta, você lembra? É 70 ou 80? 70, 80. Eu não sei, eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80, chegou em 80. E como é que foi o uso desses valores? O que você acabou de assistir é um dos irmãos Batista delatando Lula. Delações que contribuíram para a prisão e para escancarar o esquema de corrupção do ladrão de 9 dedos. E aí, quando Lula volta à presidência, o que ele faz? Nós sabemos que Lula é uma pessoa extremamente vingativa. Hoje ele é pura vingança. Mas ele, de forma curiosa, não quer se vingar dos irmãos Batista. Pelo contrário, como um cachorrinho adestrado, faz tudo o que esses irmãos batistas decidem. Impressionante. Olha só o que ele decidiu fazer. Primeiro, recebe 17 vezes os irmãos Batista. E logo depois dessas 17 visitas do pessoal dos irmãos Batista, da empresa dos irmãos Batista, ele emite uma medida provisória que entrega R$1 bilhão para essas duas pessoas que acabaram de comprar uma empresa de energia no Brasil. R$1 bilhão e de isenção de dívidas que você vai pagar. Ele não tirou do bolso dele não, é uma medida provisória para você pagar a dívida dos irmãos Batista. O mesmo que delatou o Lula. Aí logo na sequência, Lula vai na Bolívia. Aí lá, visita de Lula à Bolívia pode abrir caminho para a importação de gás argentino. Aí logo na sequência, olha só que interessante. Fluxos dos irmãos Batista investe 100 milhões para ampliar a produção de gás na Bolívia. A impressão que nós temos é que o Lula se transformou num cachorrinho adestrado dos irmãos Batista. O que não faz sentido, afinal de contas, os irmãos Batista contribuíram para a prisão do Lula. A verdade é que esses irmãos sabem de muita coisa que podem incriminar Lula. Tem provas que podem devolver Lula de volta para a cadeia. E aí, de uma espécie de chantagem, Lula hoje faz tudo o que eles mandam sem se preocupar com a repercussão negativa dessas decisões. Medida provisória pelos irmãos Batista, chama os irmãos Batista para participar de reuniões com ministros, recebe os irmãos Batista 17 vezes. Agora, facilitando a vida dos irmãos Batistas para pegar gás da Bolívia, Lula está indo lá. Lula virou um lobista, né? Ele trabalha, um lobista para as empresas dos irmãos Batista. Não é a corrupção que voltou. Se fosse apenas a corrupção voltando, nós teríamos políticos corruptos. O que nós temos agora é o domínio, o império de corruptores controlando figuras políticas. Não faz sentido essas notícias. E o pior, todas as dívidas dos irmãos Batista sendo anuladas no STF, todas, tá? Pelo amigo do meu pai, como dizia o Odebrecht lá, né? O Dias Toffoli. Agora Lula fazendo medida provisória para enfiar dinheiro no bolso dos irmãos Batista. Faz sentido para você? Tá muito claro para mim. Quem está governando, quem está mandando no Lula não é a Janja. Quem manda no Lula são os irmãos Batista. E a prova está aí. E eles estão tão despreocupados com a justiça, porque afinal de contas a justiça brasileira hoje trabalha para o crime e persegue inocentes, eles estão tão despreocupados que fazem isso à plena luz do dia. Nem sequer tentam esconder. As notícias estão aí, para quem quiser ver. Aí a Folha de São Paulo fala, mera coincidência, diz ministro, sobre medida provisória publicada logo após a operação dos irmãos Batista. Eles compram a empresa num dia, uma empresa que tem uma dívida bilionária, e no dia seguinte essa dívida, através de uma medida provisória do Lula, é simplesmente paga. Eles compram a empresa e no dia seguinte essa empresa não deve mais nada. Você vai pagar. E você tem que pagar. Isso é um absurdo, mas o Brasil voltou. Essa é a democracia relativa. Vergonhoso isso. Então agora a gente sabe, não é a Janja quem manda no Lula. Quem manda no Lula são aquelas pessoas que têm provas dos crimes que ele cometeu e usam isso para chantageá-lo. Um abraço. É um relatório que possui mais de 2.000 páginas. Isso daí tem tempo para ler ainda. Mas através de algumas páginas nós podemos identificar vários erros e incongruências nesse relatório da polícia que não deveriam acontecer, visto que a Polícia Federal deveria saber de certos instrumentos jurídicos para ser acionados, enfim, esse tipo de conduta que eles estão fazendo agora nesse momento. A gente observa aí nesse relatório
que não tem, não existe conversas na íntegra, são todas relatos cortados, descontextualizados, que podem usar, né, de uma interpretação qualquer, porque não tem na íntegra o do que se trata isso tudo, essas conversas que são retalhos ali dentro desse relatório. Segundo, eles colocam também dentro desse relatório, que é uma coisa muito curiosa, porque nós temos casos, por exemplo, de pessoas que estão processando aqueles que foram obrigados a serem inoculados, trazendo ao Ministério Público informações, estudos científicos de outros países em outras línguas. E vocês sabem que esse tipo de documentação tem que ser traduzido através de um tradutor juramentado que legalize esse documento. E aqui, nesse relato da Polícia Federal, não existe tradução juramentada, existe somente retalhos de documentos em inglês, sem contexto, sem tradução juramentada, que são usados como prova. Outra aberração. Então, assim, é muito discutível ainda esses bens das joias e tudo que está sendo o motivo de toda essa discussão, porque, de fato, a gente tem que entender se esses bens, em primeiro lugar, integram ou não o acervo privado do presidente ou o acervo da União. Isso ainda não foi definido. Ali parece que tem um problema interno, né, que não se configura crime nesse sentido, mas a Polícia Federal acho que sabe muito bem isso, porque na conclusão deixaram de forma bem vaga essa conclusão final desse relatório, que não dizem de fato, não dão respostas de fato a essas nossas perguntas, né? E sem contar que essas joias, essas tão famosas joias, elas já foram devolvidas, e isso ninguém diz. Está todo mundo perguntando, cadê as joias? Cadê as joias? Pois é, as joias estão, como o Bolsonaro falou, no Banco do Brasil, foi devolvida essas joias. Nem a posse dele está mais, há muito tempo, já desde 2023, se eu não me engano, quando isso foi tudo, surgiu essa conversa e ele se apresentou imediatamente, e isso foi depois devolvido.